Olá! Hoje iremos falar sobre a organização. A organização é responsável pela distribuição de tarefas e recursos pelos membros e unidades da empresa e estabelecimento dos mecanismos de comunicação e coordenação entre eles. É um processo essencial para uma empresa, pois possibilita o alcance de objetivos complexos, criando condições para superar os limites da ação individual. É importante distinguirmos o conceito de organização como entidade social e como função administrativa. Então, como entidade social, é um grupo estruturado de pessoas que atuam em conjunto para alcançar objetivos comuns. Já como função da administração, a organização é responsável pela distribuição do trabalho, recursos e autoridades pelos membros da empresa. O processo de organização. Como as demais funções administrativas, organizar um processo de tomada de decisões. Nesse sentido, organizar envolve dois processos de tomada de decisões antagônicas, porém interrelacionadas, que são a diferenciação e a integração. Sobre o processo de diferenciação, ele consiste na divisão de atividades e tarefas organizacionais e seu agrupamento em departamentos especializados. Um dos pressupostos básicos da existência das organizações é a divisão de trabalho, já que possibilita a união de colaboração eficiente dos membros organizacionais na busca de objetivos maiores. Já na integração é o oposto. O processo consiste na coordenação das atividades dos diferentes departamentos de forma para obter unidades de esforço e, dessa forma, alcançar os objetivos globais da organização. A diferenciação pode resultar na perda da visão da organização de modo geral, já que cada departamento ou área funcional fica centrada apenas nas próprias atividades e objetivos. Com isso, o espaço poderá apresentar conflitos interdepartamentais. A integração tem como objetivo evitar esse tipo de situação sem reduzir diferenças que possam contribuir para a realização eficiente de tarefas. Na medida que a organização vai crescendo, novos departamentos de posições são acrescentados a fim de lidar com os novos fatores do ambiente externo, tornando dessa forma o processo de integração e coordenação mais difícil e também complexo. Para promover uma integração eficaz, a função e técnicas da administração servem para essa finalidade. É importante ressaltar que a supervisão hierárquica, regras e os procedimentos internos, os planos e também objetivos organizacionais têm como uma das suas funções a coordenação organizacional. Assim, é possível perceber que as tomadas de decisões acerca das organizações não é fácil. Para termos uma ideia, a tomada de decisão nas organizações é uma das funções mais complexas de um administrador. Estrutura organizacional. A estrutura organizacional é a forma como as organizações ordenam e agrupam as atividades e recursos, especificando papéis, relações e procedimentos que possibilitam uma ação coordenada de seus membros, para possibilitar o alcance dos objetivos. As suas funções básicas são possibilitar aos membros organizacionais a execução de uma variedade de atividades de acordo com os critérios de divisão do trabalho que define a especificação, a padronização e a departamentização das tarefas e funções, como também proporciona aos membros a coordenação das atividades por meio de mecanismos integradores como supervisão hierárquica, regras e procedimentos formais, treinamentos e socialização. E, por fim, define as fronteiras da organização e suas interfaces com o ambiente e as outras organizações com as quais interage. As estruturas organizacionais, elas buscam implementar um modelo operacionalize as orientações, as estratégias da organização, definindo a forma como as atividades são especificadas e coordenadas.
como também a forma como são estabelecidos sistemas de comunicação interno. Basicamente, as estruturas organizacionais tentam minimizar e controlar a influência das variações individuais sobre a organização e as consequências indesejáveis da divisão do trabalho. Tipos de organização empresarial. Cada empresa tem necessidade e particularidade. Por isso, não há um modelo único de organização empresarial que atenda a todas. Um exemplo de organização é a linear, como também chamada de estrutura organizacional divisional. É utilizada em grandes empresas que atuam em uma área geográfica ampla ou possuem setores responsáveis por diferentes tipos de produtos ou áreas em mercado. A vantagem desse tipo de estrutura é que as necessidades podem ser supridas de forma rápida e mais específica. Esse tipo é mais antigo de organização. Além de ser o mais simples, boa parte das empresas adotam essa organização na fase inicial, justamente pela facilidade de implantação. Seu formato é piramidal. Já as linhas de responsabilidades entre os gestores e equipes têm um sentido único e direto. Neste tipo de organização, colaboradores recebem ordens e orientações somente de um único gestor, que por sua vez recebem ordens de outro superior. A comunicação neste modelo começa do alto escalão para a base da pirâmide e as decisões são centralizadas, pois existe apenas uma autoridade na empresa. Pode ser implantada em menor escala, no caso de pequenas empresas, como possui diversos escritórios espalhados pelas mesmas cidades, ou como a divisão de várias equipes de vendas remanejadas de maneira a atender diferentes áreas geográficas. As principais vantagens desse tipo de organização são a estrutura, que se trata de um modelo de fácil implementação. Já os cargos são muito bem definidos, fazendo com que também prevaleça maior clareza dos membros da empresa, como também o papel de cada um na companhia. Aqui, as decisões são mais ágeis, já que se concentra em um menor número de pessoas. Já em relação às suas desvantagens, se dá pelo fato do líder ser sobrecarregado. Afinal, assume grande parte da responsabilidade sobre o futuro dos negócios. A baixa participação da equipe na tomada de decisões também dificulta a inovação. Apesar da comunicação ser simples, ela pode acabar sendo distorcida e mal interpretada. O que acontece pode passar por diversas pessoas até chegar aos funcionários que estão na base da pirâmide, podendo sofrer o efeito telefone sem fio. Outro tipo de organização é a organizacional funcional. Esse tipo de estrutura se configura de modo que cada parte da organização é dividida e agrupada de acordo com sua finalidade. Neste tipo de organização, a base é a especialização e distinção das funções. Como, por exemplo, em uma empresa pode haver um setor de marketing e o outro de vendas e um de produção. Isso significa que um colaborador não terá somente um gestor para se reportar, mas vários, cada um com uma especialidade. Na organização funcional, uma especialidade não interfere na outra, e nas tomadas de decisão não são pautadas pela hierarquia. O gestor especialista em comunicação, por exemplo, não poderá tomar decisão sobre o financeiro, mesmo que este gestor de comunicação esteja há mais tempo na empresa. Geralmente, esse tipo de estrutura, que funciona muito bem em pequenas e médias empresas, uma vez que cada setor poderá contar com o talento, conhecimento dos seus colaboradores, principalmente em empresas que já são mais estáveis,
com o ambiente interno e externo, fora da rota, que sofrerem mudanças muito rápidas e constantes. As principais desvantagens desse modelo se dá pela dificuldade da integração entre os setores, já que cada equipe é independente, no que se refere às tomadas de decisão e das atividades executadas, assim como a coordenação e a comunicação entre os diferentes setores, que podem ser dificultadas pelos limites organizacionais ao terem várias áreas separadas. Além disso, os próprios colaboradores da empresa acabam perdendo boa parte da visão global do negócio, levando em consideração que ficam muito tempo focados e especializados em sua própria área de trabalho, o que leva a não conseguirem atender muito bem os outros setores da empresa, dificultando seu alinhamento aos objetivos estratégicos do negócio como um todo. Para resolver esse problema, é preciso que sejam definidas medidas que possam suprir essa falha. Dessa forma, a empresa poderá apenas usufruir das vantagens desse modelo. A organização Lean Staff é o terceiro tipo de organização empresarial. Ela se trata de uma espécie de junção da organização linear e funcional, eliminando possíveis desvantagens e potencializando as características positivas dessa organização. Aqui, os diferentes setores da empresa assumem tanto função de linha, que estão relacionadas às tomadas de decisões da empresa, quanto às funções de staff, de outros setores que estão diretamente ligados à assessoria e aconselhamento. Para entender melhor, imagine um setor administrativo financeiro de uma empresa, e esse setor é responsável pela tomada de decisões sobre os investimentos, planejamento estratégico e gasto da empresa. E ao mesmo tempo que também é responsável por assessorar os outros setores sobre os quais as melhores maneiras de utilizar o orçamento disponibilizado e aconselhando na função especialista, mas sem interferir na tomada de decisão das outras áreas. Basicamente, na organização Lean Staff, a hierarquia está presente ao mesmo tempo em que existem órgãos e setores especializados. De modo geral, esses setores podem ser divididos em dois tipos. Órgãos de linha são aqueles que estão ligados à execução da atividade e trazem características da organização de linear, e órgãos staff são responsáveis por prestar assessoria e serviços especializados. Ela traz características da organização funcional, por isso a junção dos dois. Na organização Lean Staff, existe uma combinação eficiente da hierarquia, da autoridade e da especialidade. Este tipo de organização permite que haja uma integração entre os colaboradores das mais diversas áreas, por si, ambientes e modelos de trabalhos dinâmicos e interativos. Organograma. A estrutura organizacional de uma empresa é muito complexa e difícil de ser passada para os membros internos, assim como seu público externo. Por isso que os administradores fazem uso de uma forma visual para representar a estrutura organizacional, chamado de organograma, que é uma representação gráfica da estrutura de uma organização. Ele mostra as funções, os departamentos e os cargos da organização, especificando como esses se relacionam. Cada retângulo de um organograma representa a forma de dividir o trabalho e os critérios de departamentização usados pela organização. Esses retângulos são dispostos em níveis que representam a hierarquia da organização. As linhas que ligam os retângulos referem-se à distribuição de autoridade ou à cadeia de comando, indicando quem está subordinado a quem. Dessa forma, os organogramas são instrumentos úteis de comunicação da estrutura organizacional, mas não conseguem representá-la totalmente. O organograma pode dar a entender que todos os administradores de um mesmo nível têm as mesmas responsabilidades, mas nem sempre isso é verdade.
pois, além da autoridade e da responsabilidade formal, as organizações são um espaço de manifestação de poder e modifica e transforma a estrutura formal da organização. A organização e os níveis organizacionais. A organização ela é uma função administrativa que está presente em todos os níveis organizacionais, apesar de apenas os administradores do topo terem poder para modificá-la. Todos os gestores são influenciados por ela. No entanto, todos os administradores têm o dever de estruturar e organizar as tarefas no âmbito de sua esfera de responsabilidade. Deste modo, o conhecimento e a compreensão dos processos de organização é uma competência crucial para um administrador de sucesso. Como podemos ver na figura, os administradores do topo definem o desenho estrutural da organização como um todo. Os gerentes de nível tático estruturam e organizam os departamentos pelos quais são responsáveis. E os administradores operacionais definem o desenho dos cargos e as tarefas de cada atividade organizacional, mas todos buscam estruturar as diferentes atividades de forma a alcançar os objetivos da forma mais eficiente possível. Especialização do trabalho. Como as organizações realizam um amplo conjunto de tarefas e atividades, um dos mais importantes princípios administrativos defende que, para alcançar maior eficiência, as tarefas precisam ser divididas em pequenas e simples atividades, de modo a permitir que trabalhadores se especializem em sua execução e, dessa forma, conseguirem ser mais produtivos. Adam Smith foi quem introduziu inicialmente a especialização do trabalho durante o século XVIII. Ele observou que, se em uma fábrica de alfinetes houvesse uma divisão do trabalho, em que cada um dos trabalhadores pudesse se especializar, multiplicaria exponencialmente a produtividade total. Adam Smith fez alguns cálculos e, de acordo com esses, o número de alfinetes produzidos, caso 10 homens especializados em diferentes tarefas fizessem o trabalho, chegaria a 48.000 alfinetes por dia. É importante sabermos que a especialização do trabalho é o grau em que as tarefas são divididas e padronizadas, para que dessa forma possam ser realizadas de forma relativamente rápida. Há um aumento de produtividade quando existe uma divisão de trabalho especializada, pois permite superar os limites da ação individual, visto que simplifica as tarefas a serem desempenhadas por um único indivíduo e cria condições para que ele possa escolher as tarefas de acordo com sua capacidade, aptidão e interesse. Todavia, há pontos negativos a respeito da divisão do trabalho. Um deles é a alienação. Karl Marx aborda sobre o tema desde o trabalho clássico, o capital. O fato é que a monotonia gerada por um trabalho excessivamente repetitivo e pessoalmente insatisfatório pode levar à diminuição da produtividade. Veja a figura. Essa é a razão pela qual muitas organizações contemporâneas estão se afastando desse princípio. No entanto, apesar de suas limitações, é importante reconhecer seu impacto positivo no aumento da eficiência organizacional em certo tipo de atividade. No modo geral, as organizações tendem a tomar decisões quanto ao grau de especialização horizontal e vertical das tarefas. A especialização horizontal da tarefa especifica o número de diferentes atividades a serem desempenhadas, ao passo que a especialização vertical estabelece que, medida a concepção, a execução e a administração das atividades podem ser desempenhadas pela mesma pessoa. Por exemplo, um jornalista pode conceber a ideia de uma reportagem e depois executá-la. No entanto, por menos especializado que o trabalho de membro organizacional seja, é importante ressaltar que a divisão do trabalho e consequente especialização são princípios essenciais à existência de qualquer organização. Departamentalização é o processo de diferenciação horizontal que consiste em agrupar e integrar com bases em critérios racionais, tarefas, atividades e funcionários em unidades organizacionais, departamentos, de forma a obter melhor coordenação das atividades.
O departamento refere-se a uma unidade de trabalho que agrega um conjunto de tarefas semelhantes ou coerentes entre si, sob a direção de um gestor. A departamentalização, ela permite simplificar o trabalho do gestor, aumentando a eficácia e eficiência da administração, porque contribui para um aproveitamento mais racional dos recursos disponíveis nas organizações. E os critérios que são usados para fazer essa departamentalização devem refletir o agrupamento que melhor contribui para alcançar os objetivos. Os tipos de departamentalização mais frequentes são: departamentalização funcional é um método de agrupamento baseado na similaridade e proximidade das tarefas, habilidades, uso de recursos e conhecimentos necessários para o desempenho de determinada função. Como mostra a figura, a departamentalização por funções não se restringe a áreas funcionais da organização. Ela pode ser usada em qualquer organização. No entanto, as funções podem mudar de formas e refletir os objetivos finais da organização. Esse tipo de departamentalização oferece a vantagem de assegurar economias de escala e o uso mais eficiente dos recursos, bem como alocar os recursos humanos em unidades organizacionais de acordo com suas habilidades e aptidões. É mais indicado para organizações que operam em ambientes estáveis e cujas atividades sejam repetitivas e especializadas. Departamentalização por produto ou serviço é o agrupamento de tarefas em unidades organizacionais responsáveis por tipo de produtos ou serviços da organização. Assim, cada linha de produção é colocada sob a direção de um administrador especialista nesse produto e responsável por tudo que tem a ver com ele. Por exemplo, uma firma de contabilidade pode ter departamentos de preparação de impostos, consultoria empresarial, auditoria e contabilidade. Como é ilustrado pela figura, cada departamento oferece um conjunto de serviços parecidos sob a gestão de um administrador. A departamentalização por produto possibilita a inovação e a melhoria contínua dos produtos e seus processos de produção, bem como facilitam a aproximação das necessidades dos clientes. A departamentalização por cliente é a forma de agrupar tarefas, atividades e recursos pelo tipo de cliente ou segmento de mercado que a organização busca servir. Essa forma é a mais utilizada quando a organização atende diferentes tipos de clientes com necessidades muito distintas. Por exemplo, as empresas de telecomunicações podem ser departamentalizadas em clientes corporativos e clientes residenciais. Traz a vantagem de contar com administradores e funcionários que conhecem bem as expectativas e as demandas dos clientes, podendo atendê-los de forma customizada, possibilitando avaliar o desempenho por tipo de cliente. No entanto, pode gerar redundância de funções e, consequentemente, maior ineficiência. Departamentalização geográfica ou territorial busca agrupar tarefas, atividades e recursos organizacionais com base em áreas geográficas. Por exemplo, o setor de vendas pode ter escritórios nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste do país. Cada um desses escritórios é um departamento organizado sob o critério geográfico. Assim, os departamentos presentes nesse tipo de estruturas correspondem a um determinado território. Veja a figura a seguir. Essa forma de estrutura é normalmente utilizada quando a organização opera em uma área geográfica muito ampla, tornando necessário a descentralização e disponibilizar recursos para cada região. Essa departamentalização geográfica é mais lógica quando se busca localizar instalações de produção próxima das fontes de matérias-primas, de mercados consumidores ou de força de trabalho especializada. Departamentalização por processo agrupa atividades e recursos com base nos processos-chave da organização. Um processo é um conjunto de atividades com uma ordenação específica que resulta em um produto ou serviço especificado. Dessa forma, as unidades organizacionais são colocadas ao redor de qualificações em comum necessárias para complementar um determinado processo organizacional. Por exemplo, em um departamento de trânsito, para obter a carteira de motorista, departamentos separados cuidam de formulários, dos exames e do recebimento dos pagamentos, considerando que cada processo requer uma habilidade diferente. Essa departamentalização possibilita uma base para agrupamento das habilidades diferentes em cada processo. O quadro a seguir resume as principais vantagens e desvantagens de cada departamentalização. Concluindo, vimos que as organizações possibilitam o alcance de objetivos complexos, criando condições para superar os limites das ações individuais.
Pode-se definir que as organizações são responsáveis pela definição de quem tem autoridade sobre quem, quando e onde se deve tomar decisões, mostrando que o processo de organização divide-se em departamentos, que ajudam a organizar e coordenar. Vimos que o resultado final do processo de organização é a estrutura organizacional, que se refere ao modo como as atividades de uma organização são ordenadas para possibilitar o alcance dos objetivos. Sabemos agora que os elementos que definem a estruturação organizacional são muito complexos e são difíceis de serem transmitidos aos membros internos da organização, assim como o público externo. E por isso os administradores utilizam o organograma. Não esqueçam que a organização está presente em todos os níveis organizacionais, sendo assim muito importante para uma empresa. Falamos também sobre a especificação do trabalho, que trata-se da divisão de trabalho para conseguir o aumento da produtividade, como também os tipos de organização e suas estruturas. Por fim, a departamentalização, que é o processo de diferenciação horizontal que consiste em agrupar e integrar com bases em critérios racionais, tarefas, atividades e funcionários em unidades organizacionais, departamentos, de forma a obter melhor coordenação das atividades. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado a compreender um pouco mais sobre as organizações e tenha sido importante para o estudo de vocês.